Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. E antes de atualizar informações sobre tudo que rola no Vasco, eu vou deixar dois recados. O primeiro é aquela força para você se inscrever no canal e curtir e comentar, que é importante para ele ser indicado no YouTube. O segundo é da nossa nova parceira GoCase. Se você quer comprar produtos licenciados do Vasco da Gama, o link fica aqui no primeiro comentário, você vai clicar e vai ter uma infinidade de produtos no site. Tem mochila personalizada, tem pendrive, tem garrafa térmica, tem suporte para celular, tem capinhas de celulares que você pode personalizar, colocar o seu nome de algum jogador. São diversos modelos, inclusive com uma promoção que você compra 2 capinhas e recebe 4 na sua casa. E tem também o bônus aqui especial do canal Vascaíno Cerrado, que fica no QR Code. Então quer dar uma força para o canal? Vai lá na GoCase e faz o seu pedido que eles vão entregar na sua casa. GoCase é parceiro do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, vamos falar de Vasco. Eu vou começar com um protesto da GDA, torcida organizada do Vasco, que nessa madrugada estendeu faixas em diversos lugares, sedes de São Januário, de frente a tribunais, Maracanã, Alerj, STJD, OAB, inclusive na Laranjeira e lá na Gávea. E as faixas, elas têm os seguintes dizeres, Libera São Januário, a barreira quer festejar, ou a barreira quer festa, contra tudo e contra todos, e STJD mais CBF é igual a máfia. Então tá aí o protesto da GDA, torcida organizada do Vasco, revoltada com a interdição de São Januário. Então vamos continuar o vídeo, vamos falar agora de 2 jogadores que podem ou devem substituir o volante Zé Gabriel. Quem diria, o Zé Gabriel é desfalque do Vasco no time do Ramon Dias. É isso aí. O Zé Gabriel vai cumprir suspensão automática, tomou o 3º cartão amarelo. E os 2 jogadores cotados têm características bem diferentes. Um é o meia Jair, o outro é o volante Barros, de 19 anos. Uma coisa que eu acho que pesa contra o Barros é justamente a idade. Eu tenho percebido no Ramon Dias que ele está priorizando ou tem priorizado jogadores mais experientes. Por isso sacou do time o Figueiredo, sacou do time o Pumita, sacou do time o Marlon Gomes. Esses jogadores pouco têm tido oportunidade. O Miranda, outros jogadores que eram da base frequentemente estavam em campo. Com o Barbieri, a gente chegava a ter 60%, 50% de time formado na base do Vasco. E agora não, com o Ramon Dias eu vejo ele procurando ou tentando trabalhar com jogadores mais experientes. Então acho que isso é um ponto que pesa contra o Barros. Só que o ponto que pesa a favor do Barros é que o Barros é mais jogador para entregar o que o Zé Gabriel entrega, que é intensidade, que é pegada, marcação. E isso pesa contra o meia Jair. O Jair é um jogador de qualidade, é um jogador técnico, é um jogador de cadência, é um jogador mais pensante no meio de campo, embora não seja um meia de armação. Ele é uma espécie de um segundo volante, mas ele peca no quesito intensidade, pegada, marcação. Se colocar o Jair de primeiro volante, acho que vai ser complicado para essa defesa do Vasco não tomar gol do Bahia. Minha opinião, eu queria a sua opinião. Você colocaria o Jair ou o Barros para ser esse primeiro volante no lugar do Zé Gabriel, ou nenhum dos dois? Cocão, tem a opção Cocão e o Marlon Gomes, ou uma outra opção que eu vi falar é jogar o Medel para volante e entrar com outro zagueiro para fazer dupla com o Léo. Eu não faria isso. Você vai mexer, por causa de uma situação, você vai mexer em outras posições que deram certo. O Medel, quando chegou, atuou 2 jogos como volante e não jogou bem. Depois que ele foi recuado para ser zagueiro, ele consegue ser mais efetivo. Ele consegue roubar mais bola, interceptar, dar botes. Ele joga quase como um volante, mas ele joga numa posição que dá mais tranquilidade para ele atuar, principalmente se tiver um volante de marcação. Então eu não mexeria no Medel para poder consertar a ausência do volante Zé Gabriel. E a sua opinião? Deixa a sua opinião aí, beleza? Quem apita o jogo, depois de tanta confusão, tanta polêmica envolvendo o jogo contra o Palmeiras, o VAR, CBF, é o Ramon Abad. Ele é de Santa Catarina e vai ser o juiz que vai apitar essa partida contra o Bahia. E um detalhe, a gente não quer ser ajudado.
Até para os torcedores do Bahia achar que vocês estão chorando para ser... Não, a gente não quer ser ajudado. A gente só não quer, a gente não quer ser ajudado e também não quer ser atrapalhado, como a gente já foi garfado em vários jogos. Então a gente não quer ser ajudado e não quer também ser atrapalhado. Que o Abate consiga fazer um jogo decente. Esperar a decência da CBF e do quadro de arbitragem no Brasil é esperar por milagres, né? Bom, depois do jogo contra o Bahia, o Vasco vai pegar o Fluminense 2 semanas depois. E aí não tem definida a situação do estádio. Não se sabe, está marcado para São Januário, mas não se sabe aonde o Vasco vai jogar. Algumas possibilidades seriam São Januário, se liberar a torcida, porque o Vasco não quer jogar sem torcida. Lembrar que esse jogo, no primeiro turno, o Fluminense sacaneou o Vasco, jogou com 90% da torcida e vendeu 10% de ingresso. O Vasco vai dar o troco, vai lotar, seja lá qual for o estádio, e vai dar só 10% para a torcida do Fluminense. Assim eu espero que aconteça. Então, só vai jogar em São Januário se liberar o estádio para que haja jogo, principalmente para que haja clássico. Não podendo jogar em São Januário, uma opção seria no Newton Santos, que o Botafogo já se colocou à disposição para que o Vasco jogue lá. Tem dois problemas. Uma é a situação do gramado sintético, né? Acho que o Vasco não tá, os jogadores do Vasco não estão acostumados com o campo sintético. Lá tem capacidade para 40 mil torcedores, né? Mas você vê que o Engenhão não tem a mesma pegada de caldeirão que tem em São Januário, então os torcedores ficam mais distantes. Não sei se vai topar o Engenhão, talvez se não tiver opção, pode até ir. Aí chegaram a falar também no Raulinho de Oliveira, que é o estádio do Volta Redonda, mas o jornalista Matheus Guimarães rechaçou essa possibilidade, disse que o Vasco não vai jogar em Volta Redonda. Então vamos aguardar para ver aonde o Vasco vai jogar. Quem se posicionou oferecendo um estádio para o Vasco jogar foi o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, né? Ele colocou à disposição do Vasco o estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, abre aspas para a publicação do governador. Colocamos o estádio à disposição do Vasco da Gama, caso queira mandar suas partidas em solo capixaba, fecha aspas aí para o governador do Espírito Santo que o Vasco tem bastantes torcedores. O Vasco vai jogar 2 jogos no mês 10 aqui em Brasília, um contra São Paulo, outro contra o Flamengo. Do Flamengo, o mando é do Flamengo, mas o do São Paulo é uma opção do Vasco, o mando é do Vasco. Isso causou até revolta em torcedores no Rio de Janeiro, dizendo que o Vasco não tem que sair do Rio, a logística, a pressão é diferente. Eu concordo, desde que São Januário esteja liberado, eu acho que tem que jogar ou em São Januário ou no Maracanã. Não tendo essas duas opções, não vejo problema, até por falta de opção do Vasco ir buscar outras praças, principalmente praças que tem muito vascaíno, como é o caso de Brasília, como é o caso de Manaus, como é o caso do Espírito Santo. Então tá aí a situação do Vasco envolvendo esses jogos que são importantíssimos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Para finalizar o vídeo, vou trazer aqui uma matéria que saiu com relação ao Barbieri. O Maurício Barbieri está sendo cotado no Cruzeiro. E aí eu vou explicar, porque o Cruzeiro, nos últimos 9 jogos, venceu apenas um. Olha só, nos últimos 9 jogos, o Cruzeiro venceu apenas uma partida. Adivinha de quem que ele venceu? Venceu o Vasco por 1-0 em São Januário. E aí o Pepa, técnico do Cruzeiro, foi demitido. O Cruzeiro chegou a falar num técnico de fora aí, virou meme na internet, eu não sei se ele é português, mas chama o cara de Rolão, acho que é Rolão Preto, uma coisa assim. E aí agora parece que o Cruzeiro busca uma solução caseira, sondou a situação do ex-técnico do Vasco, o Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri indo para o Cruzeiro para tentar salvar o time do Ronaldo Fenômeno aí dessa sequência ruim. Eu tenho uma opinião, eu torço desejar boa sorte para o Maurício Barbieri no Cruzeiro e muita gente critica ou coloca a culpa exclusivamente no Maurício Barbieri desse primeiro turno horroroso que o Vasco fez, que o Ramon Dias mostrou aí que é bem diferente. Eu acho que o Ramon Dias é um técnico mais cascudo, é um técnico mais preparado, chegou como uma espécie de gestor, ajudando em contratações uma gestão incompetente, incapaz que é
essa gestão da 777 com o Paulo Brax, e era o senhor Luiz Melo, Abel Braga, é o próprio Maurício Barbieri. Só que se você pegar o time que o Maurício Barbieri tinha em mão e entregar na mão do Ramon Dias, a gente ia continuar tomando porrada. O Maurício Barbieri não tinha no time dele o Medel, o Paulinho, o Prachedes, o Verrete, e agora chegou o Payet. Então a gente tem que contextualizar antes de condenar só uma pessoa ou só um profissional. Acho que o Maurício Barbieri não deveria ser técnico do Vasco. Eu falei isso desde quando falaram em contratar ele. Um técnico estagiário, não tem casta, não tem peso, não ia conseguir aguentar a pressão que é o Vasco na situação que a gente vive, mas também a culpa não é só do Maurício Barbieri, até para não ficar aí passando pano para os verdadeiros responsáveis pelo esse momento, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá uma visitinha na GoCase através do link e compra uma capinha. E grande abraço, um dia abençoado, saudações vascaínas.